Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Bem, meus queridos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, versículos 19 a 31. Eu farei essa leitura e eu peço que os amados irmãos me acompanhem em vossas Bíblias e mantenham a mesma aberta nesse texto que estaremos meditando a partir de agora. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus, nós te louvamos pela sua palavra que já foi lida e cantada aqui essa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue agora, através desse texto, a falar conosco, pois foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, para que possamos ouvir tão somente a sua voz. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse assunto aqui não é muito popular. Essa parábola, ela mexe um pouco com o nosso gosto com relação à eternidade. Não é gostoso ouvir falar do inferno. Não é muito bom falar sobre a morte. Não é muito bom falar sobre sepultura. Mas a pessoa que mais falou sobre o inferno, sobre a morte, sobre sepultura, em toda a Bíblia, foi o Verbo de João.
foi o próprio Jesus Cristo. Foi Ele quem mais pregou sobre o inferno. Meus irmãos, certamente vocês conhecem o cemitério. Pode até ser que alguns de vocês já tenham participado de um ofício fúnebre, de um sepultamento. Então é claro que todos nós conhecemos uma sepultura. Hoje, enquanto estávamos aqui reunidos na escola bíblica dominical, acontecia um acidente trágico aqui perto de nós. 6 pessoas morreram. Eu não sei a idade do piloto, mas o restante eram jovens ainda. Nenhum deles fazia parte do grupo de risco. Mas na verdade, todos eles faziam parte do grupo de risco. Não é porque eram atletas. É porque a morte, ela não avisa quando ela vai vir. Ela simplesmente vem. Se ela não vir pelo Covid, ela vai vir pela malária, pela AIDS, ou por acidentes como esses. E todas as vezes que alguém morre de acidentes, me vem sempre um ponto de interrogação na cabeça. Recentemente eu perdi um amigo e por alguns dias eu fiquei com esse ponto de interrogação na cabeça. Porque é muito rápido. Eu não sei como foi aquele acidente com os jogadores do Palmas. Eu só sei que de repente o avião caiu. Eu não sei se eles morreram na queda. Eu não sei se eles morreram queimados. Eu só sei que minutos antes eles tinham uma certeza. Eles estavam embarcando para Goiânia para um jogo de futebol, para o seu trabalho. Quantos de nós saímos de manhã das nossas casas para o nosso trabalho? Esse é o meu ponto de interrogação. Nós não sabemos se iremos chegar no nosso destino. Isso é da economia de Deus. Só Ele sabe. A morte não é um assunto muito popular. Sepultura não é um assunto muito popular. Inferno não é um assunto muito popular. Mas ele é necessário. Ele é necessário. Nós precisamos falar sobre isso. Eu não escolhi essa mensagem agora à tarde. Deus já havia colocado ela no meu coração. O acontecimento só reforçou o meu ponto de interrogação. As sepulturas mais comuns no tempo de Jesus não era nada parecido com o que nós temos hoje nos nossos cemitérios.
As sepulturas mais comuns eram no formato de grutas encravadas na rocha, fechadas por uma grande pedra pelo lado de fora. Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, ele foi sepultado em uma dessas. Lá em João 11, no versículo 38, nós lemos da seguinte maneira: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então esse é o desenho da sepultura de Lázaro. A de Jesus, cedida por José de Arimateia, também era nesse formato. Em Lucas 23, no versículo 53, nós encontramos os seguintes dizeres: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O texto em questão não diz se o homem rico foi sepultado em uma dessas. Simplesmente diz que ele foi sepultado. Nessa parábola, Jesus mostra o que vem depois da sepultura. O seio de Abraão e o inferno. E para isso ele usa dois homens nessa parábola. O nome de um deles é Lázaro e o outro é apenas conhecido como o homem rico. A parábola não fala sobre o sepultamento de Lázaro. Simplesmente diz que ele foi levado pelos anjos. Mas a parábola fala que o homem rico foi sepultado. E eu prefiro acreditar que todos os dois, ambos, foram sepultados. Eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema: sepultura. Antes, durante e depois. Existem alguns contrastes relacionados com essas duas sepulturas. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Que contrastes são esses? Primeiro, versículos 19 a 21. Me acompanhe na sua Bíblia. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Primeiro, um homem rico. Segundo, um miserável. Um homem que se regalava esplendidamente e outro que comia das migalhas que caía pelo chão. Um que compartilhava da sua mesa com seus amigos, com banquetes, e o outro que dividia os restos com os cães. Nós já temos aqui um contraste. Então, em primeiro lugar, o que acontece do lado de cá da sepultura?
o rico e o pobre. Um desfrutando de toda a felicidade e do prazer que o dinheiro pode comprar, e o outro que vive em extrema pobreza. Um mendigo que passava fome e ainda por cima era coberto de chagas. E os cães vinham lamber suas feridas. Meus queridos, nós temos esse contraste nos nossos olhos, na nossa frente, todos os dias. Nós temos visto pessoas que esbanjam dinheiro. Recentemente, um desses jogadores de futebol deu uma festa no meio da pandemia. E foi festa. No Palacete. Ele se regalava esplendidamente. Enquanto muitas pessoas, muitos Lázaros, estão revirando lixo em busca de um fruto podre para se alimentar e levar o alimento, talvez, para seus filhos. Nós temos esse contraste na nossa sociedade. Muitos vivendo com muito pouco e poucos esbanjando muito que tem. Isso é o que acontece antes da sepultura. É a nossa vida, o nosso cotidiano. O homem sempre está em busca de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Sacrificam a sua própria vida em busca de mais, de mais, de mais. Alguns sacrificam a comunhão. Alguns sacrificam a sua família em busca de sempre obter mais. E de repente, no estalar de dedos, sepultura. O que se podia fazer antes da sepultura foi feito. O trabalho da igreja hoje, ele tem que ser feito antes da sepultura. Depois da sepultura não adianta mais. O que nós vemos na vida desse homem rico é que ele agora, nesse momento de tormento, ele se lembra que ele devia ter feito algo diferente. Mas Abraão, o pai Abraão, responde para ele que ele tinha em sua vida tudo. E Lázaro não tinha nada. Assim é a vida antes da sepultura. Mas em segundo lugar, o que acontece durante? Versículos 19, 22 e 25. Ora, havia certo homem rico
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O que acontece na sepultura, na morte, no durante? Uma coisa interessante que nós olhamos nesse texto é que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. É estranho, porque quando olhamos para o texto e procuramos encontrar um ofício fúnebre para Lázaro, nós não encontramos no texto. E eu preciso entender um pouco da vida cristã, do que é, o que acontece com o crente quando ele morre, para que eu compreenda isso. Porque quando nós morremos, a Bíblia diz que imediatamente nós estamos com o Pai. Ou não? É imediato. É rápido. A Bíblia diz que assim que a pessoa morre, a sua alma volta para o Pai. E aí eu entendo o que Lucas está querendo dizer. E eu entendo o que Jesus explica nas entrelinhas da parábola. Porque Lázaro era crente. Ele não passou pelo horror da sepultura. O seu corpo estava lá, mas ele não estava. Ele não teve o sofrimento de ser enterrado. Ele não passou pela tristeza do velório. Ele simplesmente não estava lá. Ele já estava gozando da eternidade. Ele já estava no seio de Abraão. A roupa que ele vestiu estava no seu corpo. Mas e por que o rico então aparece sendo sepultado? Porque o sofrimento é eterno e começa por aí. A pessoa, quando morre sem Cristo, ela tem todos os sofrimentos possíveis, iniciando já naquele momento. Um crente, quando morre de acidente, ele não sente dor, ele simplesmente parte. Mas o não crente, quando morre de acidente, ele sente todas as dores e muito mais. Porque ele está indo para um lugar de tormento, muito pior do que aquele acidente. Então, quando eu olho para o durante a sepultura, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar Lázaro. Porque ele já está no seio de Abraão. Enquanto isso, o rico deve ter sido um ofício fúnebre com toda a pompa, mas ele está lá, sentindo.
o abrir do túmulo, o barulho da rocha. Ele está sentindo tudo. Ele está vendo o seu corpo entrando e sendo guardado naquela gruta. Ou, se fosse nos dias de hoje, as pás de terra cobrindo seu caixão. Ele está ali vendo tudo isso e muito mais. Ele está sentindo todo o horror do inferno já naquele momento. Mas o que é para um o gozo, para o outro é sofrimento. E ele começa já na sepultura, no momento do sepultamento. Ele já está sentindo todas as dores do inferno. A Bíblia não fala da religião de nenhum. Mas o que nós sabemos com certeza é que Lázaro era um fiel servo de Deus. Pois ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele não seria levado pelos anjos para o seio de Abraão se ele não fosse um fiel servo de Deus. Mas nós não vemos essa narrativa a respeito do rico. Porque, por sua vez, ele foi encontrado na sepultura. Ele foi encontrado no inferno. Os versículos 19 e 25 dizem que ele usufruiu de todos os bens possíveis enquanto ele vivia. Você teve tudo enquanto estava vivo. Ele se regalava esplendidamente. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Esse é o durante a sepultura. Por último, versículos 24 até o 31. Vou ler todo o texto. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que acontece do lado de lá da sepultura? O que acontece na eternidade? Definitivamente, o inferno não é lugar de misericórdia. Isso ficou claro na resposta que o rico recebeu. Uma vez que se morre, a condição de bem-aventurança ou de condenação está fixada para sempre. Acabou ali. Não tem mais jeito. É interessante quando nós vamos num ofício fúnebre, quando nós vamos acompanhar um sepultamento, aquelas pessoas
elas depositam aquele corpo na sepultura. E elas voltam para casa com o senso do dever cumprido. Bom, acabou ali. Nós não o veremos mais. É finito. Acabou. Não. Pelo menos para ele, não acabou. Para ele continua. E pode continuar bem ou mal. Porque essa condição, ela é para sempre. Não existe uma segunda chance. É simples, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E ponto. Vendo a sua atual situação e sabendo que isso é para todo sempre, ele agora se preocupa com a sua família. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele sabe que acabou, agora eu aqui para sempre, atormentado nessa chama. Ele diz, manda que alguém vá até eles, pregue para eles, para que eles não venham para cá. Se eles não ouvem as Escrituras, nem que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Eles não vão ouvir. Eles têm que ouvir as Escrituras. Era isso que você devia ter feito, filho. Agora ele sabe que para ele acabou. Não tem mais jeito. É eternidade em chamas. E até que Abraão ressuscite alguém para ir até a sua casa, lhe foi negado. Não tem misericórdia. Acabou a misericórdia. No inferno não existe misericórdia. Ausência total de Deus. Eu acho que esse vai ser o maior sofrimento do inferno. É a ausência total de Deus. E é interessante que isso prova para o rico que ele não conhecia mesmo nada a respeito das Escrituras, nem de Moisés, nem dos profetas, como diz o texto. Ao ver o mendigo que tantas vezes dividiu as sobras de sua mesa com os cães à porta da sua casa, ele sabe o que ele perdeu. Ele olha, diz o texto, que ele vê Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. Uma coisa a respeito do pós-mortos, meus queridos, é que nós vamos estar bem lúcidos, viu? Não tem esse negócio de sono da alma, não. O rico aqui olhou para o céu e viu Lázaro no seio de Abraão. E ele chama Lázaro pelo nome. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua. Então ele está bem lúcido. Ele sente o queimar da chama. E ele sente sede. Teve tanto tempo para sentir sede. Sede da palavra. E não sentiu. Ele viveu uma vida regalada e sem Deus. Num piscar de olhos. E estava no inferno.
um lugar de tormento eterno. Num lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre. Assim é o inferno. Eu quero concluir dizendo que a Bíblia, ela diz que Deus marcou um dia em que Ele virá julgar os homens. Eles terão que prestar contas de todos os seus atos. Esse dia é chamado de o grande dia do juízo. Como nós dissemos na introdução, a doutrina do inferno, ela não é muito popular, ela não agrada aos ouvidos. Contudo, pior do que ouvir falar do inferno, muito pior do que ouvir falar sobre ele, é ser lançado nele. Precisamos ouvir mais sobre o inferno. E só existe uma condição para se escapar do inferno: é a confiança na palavra de Deus para a salvação. Esta é a condição. O versículo 31 diz: se não ouvem as Escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Só existe um meio de fugir do inferno: ouvindo as Escrituras, praticando as Escrituras. Só Jesus pode livrar do inferno. O maior pregador sobre o inferno pode livrar do inferno. E toda a Escritura, toda a lei e os profetas apontam para isso. Apontam para o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aquele doce nome que nós cantamos aqui. Eu quero convidar o Daba, a Daphne e o Pedro para entoar um trecho desse cântico, e logo depois nós estaremos orando para encerrar. Coração
Pai Santo, graças te damos, ó Deus, pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Te agradecemos, Pai, por cada um dos irmãos que aqui adentrou. Te louvamos, ó Deus, pelas suas vidas e te pedimos, ó Pai, a sua proteção sobre cada um deles, sobre cada um de nós. Abençoa, ó Pai, a nossa semana, que a hora se inicia. Que o Senhor esteja nos protegendo de todo o mal, que o Senhor nos livre, ó Pai, de todos os obstáculos. Que o Senhor, Pai, possa estar abençoando para que nós possamos ter uma semana cheia da sua graça, cheia da sua misericórdia. Te pedimos também, ó Deus, pelas famílias dos atletas que faleceram logo pela manhã naquele acidente ali em Palmas. Que o Senhor possa, Pai, estar consolando suas famílias, que o Senhor possa, Pai, estar levando o consolo necessário nesse momento de dor, de luto, de tristeza. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.